Hoje eu quero dividir com você o que diz a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. Eu até tentei separar alguns versículos, mas eu falei não. Precisamos ler tudo para mostrar o quanto a maravilhosa graça de Deus, ela nos alcançou. E a Bíblia, ela já vai começar dizendo no versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em algumas outras traduções vão dizer que o verbo era a palavra. E a palavra era Deus. Deus é o início, Deus é o fim. Então, aqui já é admirável, né? O versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O versículo 2 diz, ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava vida e esta era a luz dos homens. Na luz brilha as trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, oh glória, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Que palavra linda! Só lendo dos versículos 1 ao 17, eu já fico aqui com o coração irradiante e transbordante de entender a grandeza do nosso Deus. E por isso, eu convido você também a reconhecer então essa superioridade de Jesus, a plenitude de suas bênçãos e a transformação radical de que Ele opera em nossas vidas. E como eu estava lendo aqui para você, eu já começo no versículo 1 entendendo, no princípio, no começo, era a palavra, era o verbo. E ele estava em Deus, e ele era Deus. Você consegue entender isso? Ele é o princípio, ele é o começo, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é Deus. Você talvez, com a nossa mente limitada, não conseguimos destrinchar, mas a Bíblia quer que você tenha um pouco dessa imaginação, de entender que o seu problema perto de Deus é muito pequeno. Dessa luta que você está passando, dessa dificuldade que você está passando, é muito pequeno. O que você precisa é colocar diante de Deus e dizer: Deus, está aqui o meu problema, está aqui a minha dificuldade, porque a tua palavra está dizendo que o Senhor era, que o Senhor é, porque Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é aquele que não mudou, Ele é quem tem poder no céu e na terra. Ah, como é lindo de ver as palavras na qual
inspiradas por Deus foram escritas, que Deus, que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, porque mesmo aqui, diante da palavra, nós vamos ver um homem chamado João Batista, que reconhece o poder que tem em Jesus, e é tão lindo porque ele afirma: ele é maior do que eu, ele é a luz, ele é a grandeza, ele é a prosperidade, ele é o Salvador, ele é o libertador, ele é o transformador. Então aqui a Bíblia está mostrando já logo de cara para mim e para você: Deus, ele é grande no meio do seu problema, Deus, ele é poderoso no meio do seu problema. Com a força do seu braço você realmente não vai conseguir resolver, mas quando você coloca diante da presença de Deus, o Senhor, ele te ajuda a resolver o problema, e se o problema for impossível, aí sim, esse aí é 100% na mão de Deus, ele resolve, direitinho. O João Batista, mencionado aqui na Bíblia, ele é o precursor de Jesus. Então ele surge sendo o quê? Uma testemunha de luz. Ele sai abrindo caminhos, falando das boas novas da salvação, falando do Mestre, do Jesus que viria e estaria conosco. Então João Batista vai preparando o caminho, anunciando: gente, vem aí aquele que vai mudar a nossa história, vem aí aquele que vai gerar em nós a paz, vem aí aquele que vai poder nos levar para o céu, vem aí aquele que tem o todo poder, vem aí Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Oh, glória! Essa palavra, ela traz para nós a importância de entendermos quem é Deus, porque Deus, ele amou nós e ele colocou Jesus, encarnou um ser humano chamado Jesus, para que pudesse entender a minha dor, a sua dor. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Deus e Jesus, mesmo sendo um só, mas a gente vai ter alguém que nos entende. Porque você imagina, eu quero que você imagine junto comigo, Deus, ele é um ser, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele chegou a estar aqui nessa terra. Jesus, ele era como eu e você, dormia, acordava, escovava dentes, almoçava, jantava, enfim, Jesus era como eu e você. Então ele entende a minha e a sua dor. Então quando chamamos a atenção de Jesus, Jesus vai chegar até Deus e dizer: Pai, tá vendo ali o meu filho, a minha filha, tá passando por esse problema, tá passando por essa dificuldade, e eu sei qual que é essa dor. Então ajude ele, ajude ela. Ou mesmo dentro desse contexto de Jesus sendo Deus, ele vai ouvir a sua oração, ele vai ver o problema, a dificuldade que você vai estar passando e vai dizer: eu vou te ajudar, porque eu sei o que você está passando. Então não temas, porque o Senhor Deus é quem está com você. Possa até ser que no meio dos teus problemas, no meio das tuas dificuldades, você esteja cego, não esteja enxergando que há alguém que vai resolver os seus problemas, mas eu estou aqui para dizer para você que nessa comunhão entre filhos de Deus e Deus, entre o ser humano e Deus, haverá uma alegria, independente dos seus problemas, independentes dos seus pecados. Há uma certeza que o Deus que você está buscando, um Deus que você está pedindo, é um Deus que vai ser fiel para abençoar você, para responder a sua oração e para o nome dele ser glorificado na sua vida. Aleluia! Que palavra de Deus poderosa para nós, principalmente para você que está atento a entender o Deus que você pede, o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que você suplica e o Deus que você confia. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o indiscutível. Oh glória, oh glória!
como eu sinto a presença de Deus dentro dessa mensagem. E eu quero que você possa abrir o seu coração e também permitir que as palavras de Cristo possam entrar dentro de você, alegrar o seu coração, animar a sua alma, te dar força no meio dessa caminhada, porque às vezes não vai ser fácil, às vezes as tempestades, ela vai querer nos submergir, ela vai querer que nós nos afoguemos, mas que possamos segurar nas mãos de Cristo e dizer: Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda, porque eu preciso de Ti. E é tão interessante porque ainda aqui decorrendo os versículos dessa passagem linda que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o amor de Deus se manifestou plenamente em Jesus Cristo. E Ele sim é o exemplo do amor, é o exemplo da perfeição, é o exemplo daquele que está conosco. Por isso, nós precisamos nos afastar do pecado, nos afastar de tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus, de tudo aquilo que nos tira do centro do propósito, da vontade de Deus. Não tolerar o pecado. Se aquele erro, ele vai me distanciar de Deus, fuja dele. Se é para eu odiar as pessoas, corra. Se é para eu roubar as pessoas, corra. Se é eu machucar pessoas, corra. E tantas outras coisas que te tiram da vontade de Deus, corra. Porque Deus, ele não é isso. E se alguém está fazendo isso com você, ou se você está fazendo isso com alguém, você está totalmente fora da vontade de Deus. E eu estou aqui ensinando você perante a palavra de Deus e dizendo: assuma uma responsabilidade de viver o chamado de Deus. Qual é o chamado? De eu viver conectado com Jesus, para que eu erre menos e acerte mais, para que eu ame muito mais, para que eu perdoe muito mais, para que eu avance muito mais. Então, para isso eu preciso guardar os mandamentos do Senhor, porque quando eu guardo os mandamentos do Senhor, eu vivo os mandamentos do Senhor, porque quando eu amo a palavra do Senhor, eu vivo as palavras do Senhor. Aquele que diz que é de Deus e não vive a palavra de Deus, esse não é de Deus. Mas aquele que diz que é de Deus e vive a palavra de Deus, ele vai gerar testemunhos, ele vai gerar um caráter diferenciado, porque ele sim serve a Deus com verdade. Então eu convido você a, neste momento, se por algum motivo você estava andando por caminhos errados, se por algum motivo você estava caminhando por caminhos na qual o Senhor nem quer que você caminhe, volte a estar aos pés da cruz, volte a estar junto com aquele que disse: eu sou o primeiro, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o verbo, eu sou a vida. Jesus, ele precisa estar do seu lado. Jesus precisa estar com você, e para ele estar com você, você precisa permitir que ele esteja com você. Você precisa permitir, porque o desejo do coração de Jesus é estar com você. Nós vimos aqui na palavra de Deus, na qual o versículo 11 disse: venho para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus, ele diz: eu vou estar com você. Mas às vezes você está dizendo: eu não quero Jesus. E até aí tudo bem. Então você percebe que nem todos querem Jesus, nem todos querem Deus, porque a Bíblia está sendo clara: mas os seus não o receberam. Então, o versículo 12 alegra o meu coração, porque diz: contudo, aos que receberam. Não é todos, Jesus é para todos, mas nem todos o querem. Mas ele diz: aos que receberam, aos que aceitam a Jesus e crê que Jesus é o único Salvador, crê que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, crê que Jesus é o libertador, é o transformador, é o Deus de paz. O que o versículo 12 ele vai dizer?
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Talvez neste exato momento você está sendo a criatura de Deus, porque Jesus, Deus, o Pai Celestial, quando criou a humanidade, então dentro da criação, Ele criou criaturas. Mas a partir do momento que você diz, eu agora não quero ser mais criatura, porque eu agora reconheço Jesus como o meu suficiente, meu único e suficiente Salvador, o único libertador, o único transformador, o único que vai me levar para o céu. Aí sim, Jesus vai dizer, agora você não vai ser mais criatura, mas agora você vai ser o meu filho, agora você vai ser a minha filha, porque você está reconhecendo que eu sou o seu pai, porque agora você está reconhecendo que eu sou o seu Deus, porque agora você está reconhecendo que eu sou o único e não há outro Deus além de mim. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém chega ao Pai se não chegar até Jesus, ninguém chega aos céus se não aceitar Jesus, ninguém vai ter o direito da vida eterna se não aceitar Jesus Cristo e reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que você precisa dele. Por isso eu falei, você tem que se afastar do pecado, você precisa obedecer os mandamentos, você precisa reconhecer que Deus é Deus, que Deus é Pai, que Deus é o quê? É luz. É a luz que nos ilumina, a luz que gera em nós a transformação. Quem eu era, eu não sou mais. O que eu fazia, eu não faço mais. As atitudes erradas que eu tinha, agora eu não tenho mais. Aquele caráter de alguém sem valor, de alguém até mesmo sem vergonha, agora ficou para trás. Porque a partir do momento que eu reconheço que Cristo é Deus na minha vida e vivo o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra genuína, então eu começo a ter um novo posicionamento, um posicionamento de cristão. Eu posso ter até raiva, mas daqui a pouco, vai passar. Eu não vou ficar com aquele ódio no coração. Eu posso até me chatear, mas daqui a pouco vai passar e eu não terei aquela vontade de esganar aquela pessoa. Eu vou até passar por uma dificuldade, por uma necessidade, por uma provação, mas eu vou saber em quem eu vou confiar, eu vou saber em quem pedir e em quem esperar. O problema é que no meio de tudo isso, as pessoas estão tão desesperadas, tão loucas, que elas não estão tendo mais a paciência, elas não estão mais querendo esperar, confiar, acreditar que um dia você disse, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E aí na hora da luta, eu não reconheço que Ele é meu Salvador. Na hora da luta, eu não reconheço que Ele é o Pai, eu não reconheço que Ele é o Mestre, eu não reconheço que Ele vai transformar a minha vida. Mas aqui quando você vê a palavra de Jesus, o versículo 15, o que João ele exclama, o que ele afirma? Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ah, que lindo essa palavra, que lindo! Ele foi, Ele é, Ele será. Jesus, Ele está no meio do tempo. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele conhece cada detalhe nosso. Então você consegue perceber o quanto é necessário que você viva para Deus. O quanto é necessário você se achegar a Deus. O que Ele quer que você dê um passo para Ele. Se achegue a Deus. Para que Deus se achegue a você. Ele só quer uma oportunidade, é só uma.
que você dê um passo. Ah, mas me falaram que para eu chegar a Deus eu tenho que parar de beber, de fumar, de me prostituir, de fazer isso ou aquilo. Não. Deus, Ele quer que você dê um passo. Vem como você está. É isso que o Senhor está falando para você. Vem como você está. Mas eu bebo, não importa. Mas eu fumo, não importa. Mas eu sou usuário de droga, não importa. Eu sou briguento, não importa. Ah, eu sou alguém tranqueira para a sociedade, não importa. O Senhor Jesus Cristo, Ele só está pedindo para você uma oportunidade. Venha como estás. Ele quer que você seja filho de Deus, Ele quer que você seja filha de Deus, porque Ele tem um lindo momento para oferecer para você. Então pare de perder tempo, pare de bater cabeça, se renda a Jesus Cristo e permita que Ele seja a luz na sua vida, porque um Deus como esse que eu estou falando para você, você não vai encontrar em lugar nenhum. Jesus, Ele é único. Ele te ama e por amor, Ele quer você.